Turminha, agora a gente vai falar sobre um assunto, inclusive alguns telespectadores comentaram recentemente nas redes sociais. Você que está acompanhando especialmente o Facebook do programa Mulher.com, com certeza vai se lembrar, né, de duas telespectadoras que pediram para a gente falar um pouquinho e explicar melhor sobre o autismo. E é importante, de fato, a gente trazer esse assunto. Às vezes as pessoas que têm algum autista na família ou de repente conhece alguém, tem um pouquinho de receio, né, de como lidar com essas pessoas com autismo, o que fazer, como falar, quais são as reais limitações de um autista. E eu sempre falo aqui no programa, todos nós, turminha, todos, sem exceção, a gente tem um certo tipo, algum tipo de limitação, né? Todos nós temos alguma deficiência e a gente tem sempre que aprender sobre essas limitações para a gente conseguir lidar melhor no dia a dia, vivendo, convivendo com pessoas. Hoje, então, a gente vai falar especialmente sobre o autismo. E a gente recebe aqui duas profissionais super gabaritadas no assunto. Eu quero agradecer a presença da Ana Maria Pizzuto, ela que é pedagoga, ela que trabalha, convive, né, com autistas. Ana Maria, muito obrigada pela gentileza da presença no programa. Um prazer imenso tê-la aqui conosco. Eu que agradeço, obrigada a você. E também fazendo companhia aqui com a gente nesse bate-papo na entrevista de hoje, a gente recebe a Mariane Herrera, ela é psiquiatra. Mariane, também, muito obrigada, viu, pela presença hoje. Obrigada pelo convite. Mariane, vamos já esclarecer um pouquinho para o pessoal de casa e explicar, né, o que acontece, então, na pessoa que desenvolve o autismo? Então, o autismo ele é um transtorno global do desenvolvimento, então é importante ressaltar que desde a tenra idade ele já está presente, né? E ele ele afeta principalmente três áreas, né? A principal seria a interação social, então essa criança, esse sujeito, vai ter uma grande dificuldade de interagir com outras pessoas, de manter o contato visual, né? Também um atraso da linguagem verbal e também não verbal, né? Uma dificuldade dessa criança em se comunicar, em passar o que ela está querendo dizer, o que ela está sentindo. E também a terceira, os movimentos estereotipados do autista, né? Os movimentos repetitivos, estereotipados, rígidos, uma dificuldade de flexibilização aí do comportamento e dos rituais em casa. Durante aqueles exames que a mamãe, né, a gestante sempre faz, já é possível diagnosticar ou não? Não. O autismo não é possível de ser diagnosticado intraútero, né? Isso é mais uma observação a partir de quando o bebê nasce. Já é possível a gente identificar algumas características já no bebê, né? Por exemplo? Então, no bebê, o bebê autista, né? Muitas mães relatam, não são todos os bebês autistas que já vão mostrar características desde o nascimento, mas grande parte já apresentam. Então, um bebê que tem uma dificuldade de manter o contato visual com a mãe, que não consegue ter aquela brincadeira com a mãe, né? Brincadeira de se esconder e mostrar. Também um bebê que ele prefere ficar sozinho, ele prefere não ficar no colo, ou se irrita com muita facilidade quando as pessoas pegam ele no colo, né? Um bebê que é pouco confortável, assim, no colo da mãe, que não se encaixa direito nesse colo. Já são características que chamam a nossa atenção e que o pediatra pode observar e pode encaminhar ao especialista, neurologista ou mesmo psiquiatra. São sinais de alerta, então, que a mãe deve prestar atenção ainda bebê. Exatamente. Né? Se de repente não percebe esses sinais, ou mesmo, né, o bebê não apresenta esses sinais logo após o nascimento, mais pra frente, o que a gente tem que ficar atento e geralmente a partir de que idade é importante a mamãe, de fato, ter essa atenção redobrada? Uhum. Não são todos os bebês que vão apresentar essas características, mas alguns já apresentam, então isso é um sinal de alerta para a gente. Tendem a ser autismos mais graves, né? Agora, a criança ela tem um grau de desenvolvimento, né? Então, ela começa a adquirir linguagem, ela começa a ficar em pé, a ficar com o pescocinho duro. Então, crianças que começam a ter um atraso importante na linguagem, isso já é um sinal de alerta para a mãe perceber e levar ao especialista. E crianças com uma dificuldade de se relacionar, então que não conseguem brincar, que não conseguem trazer para a mãe, não conseguem compartilhar com essa família uma brincadeira, algo que ela quer muito. Uma criança que também não consegue se relacionar direito com seus pares, crianças da mesma idade, ou mesmo com os pais, com os mais velhos, né? Então, são as mesmas características, mas que podem começar desde pequenininho mesmo. Geralmente, todas essas características precisam estar presentes antes dos 3 anos de idade. Então, antes dos 3 anos já é bem possível fazer o diagnóstico. Quanto antes, melhor.
Ana, hoje já existem, né, no Brasil inteiro instituições que acolhem essas crianças autistas. E como é que funciona em relação à educação? Então, a educação, a gente tem a inclusão, né? Tem que é garantido por lei, que a pessoa com deficiência, e hoje o autista, ele é considerado uma pessoa com deficiência, ele é garantido por lei a educação no município, no estado. E o que acontece hoje com o autista é que, geralmente, o autista lá, na rede municipal ou na estadual, ele acaba não conseguindo se adaptar, né? Então, aí sim a gente procura alguma coisa especializada para ele, né? Então, geralmente as escolas, né, não estão preparadas para receber, não só no caso da criança autista, mas também com outras limitações, né, outros tipos de deficiência. No caso especialmente do autista, que é o que a gente está abordando hoje no programa Mulher.com, eu queria saber de você também, Mariane, de repente, quais são essas principais limitações e quem convive, né? Então, se eu tenho ali uma pessoa próxima, um membro da minha família, um vizinho, como ajudar essa criança, né, a se desenvolver melhor, como lidar? Porque às vezes as pessoas têm um pouquinho de medo e receio, né, de lidar com uma criança autista. Sim. Então, até para a gente quebrar mesmo, né, esse preconceito, e às vezes pela falta de informação, você fica ali sem saber, né, como falar, como de repente agir, fazer. Então, você inclusive que trabalha diretamente com eles, qual que é a melhor maneira de nós leigos do assunto ajudar nesse desenvolvimento e como lidar com essas pessoas, principalmente aquelas pessoas que convivem com autistas? Acho que a falta de informação é a principal fonte de preconceito, né? Quando você entende as características desse indivíduo e consegue lidar com isso, é a melhor forma de ajudá-los. Então, a principal manifestação que essa rigidez do comportamento, o apego a rotinas, né? Então, o autista ele tem isso muito claro. Então, às vezes, o caminho até a escola, o fim de semana que já quebra a rotina da semana, tudo isso é suficiente para tirar o autista aí do que é cômodo para ele, né? Então, essa criança, esse indivíduo, ele precisa ser respeitado nisso, mas é importante estimulá-lo para que essa rigidez comece a ter uma certa maleabilidade, né? Então, o contato com as outras pessoas, estimulação da fala, tentar estimular o autista a interagir socialmente, né? Tanto com os pais, quanto os irmãos, o pessoal do núcleo familiar, mas também fora de casa. Então, esse tipo de comportamento nas escolas, em outros ambientes, é o que mais chama a atenção das outras pessoas. Porque é uma criança, é um indivíduo que vai ficar sempre muito focado na sua rotina, nos seus rituais, nos seus movimentos estereotipados, como torcer as mãos, balançar as mãos ou andar na ponta dos pés. Então, isso é o que mais chama a atenção. Mais do que, por exemplo, o atraso de linguagem, que também é outra linha que precisa ser muito estimulada através da fono, né, da fonoaudiologia, da equipe toda de saúde e também de educação para o desenvolvimento completo disso. Perfeito. A gente recebeu uma perguntinha de uma telespectadora, até minha xará, Tatiane Carvalho, obrigada pela participação. Ela escreveu agora através do Facebook, a direção acaba de me atualizar, e ela pergunta, ela diz que tem um filho, uma criança autista, com 7 anos de idade, diz que está começando a escrever agora, já faz tratamento, e ele não gosta muito de escrever, mas ele está começando, né, essa fase, e ela pergunta como dar limites. Ela diz que tem dificuldade. Tem alguma orientação especialmente então para essa mãe? Obrigada pela participação, Tatiane. O limite, né, da criança, ele precisa ser dado, né, independente da patologia. Exatamente. Então, a criança autista também vai fazer birra, a criança autista também vai querer burlar regras de dentro de casa. Então, essa mãe pode ficar tranquila em dar regras, limites para essa criança, como qualquer outra criança da mesma idade. Isso sem qualquer orientação mais específica. Claro, essa criança ela tende a ser mais rígida, tende a receber menos essa bronca da mãe. Então, respeitando esse limite da criança, é importante sim dar regras e limites para essa criança como qualquer outra criança. E às vezes até as pessoas que não convivem, mesmo que não conhecem muito a doença, pode achar, na verdade, que essa criança ela não vai entender a bronca. Na verdade, ela entende. Entende. Né? Ela tem essas limitações, mas ela entende tudo o que está acontecendo ali ao seu redor. Entende. Sim. Às vezes até faz birra mais por conta da rigidez do comportamento dela, né? Ela vai ser mais resistente a qualquer flexibilização na rotina do dia a dia.
Então, o autista ele vai ser mais resistente mesmo e talvez as birras aí sejam mais importantes. Mas essa mãe precisa entender que isso é da fase da criança, né? Mas também da patologia. Então, é preciso sim dar regras e limites para as crianças. Ela comentou, inclusive, aqui na mensagem, Ana, que a criança com 7 anos e não gosta muito de escrever. E aí até você também, né, trabalhando diretamente nesse ambiente aí, escolar com as crianças, tem alguma dica, de repente, para a gente conseguir estimular isso, desenvolver isso? Olha, o que a gente sempre pede é para que a criança seja respeitada, né? Não dá para você também forçar. Né? A criança que tem o autismo, ela tem que ser estimulada de uma maneira que, dentro do tempo dela, é o que a gente sempre fala. Então, por exemplo, eu trabalho numa escola que a gente tem uma grade curricular adaptada para uma criança autista. Né? Então, a grade ela é igual de uma escola normal, mas a gente respeita o tempo da criança dele aprender. Né? Então, se ela não gosta muito do contexto escolar, se ela não gosta muito do contexto, às vezes, de amigos, né? Do professor, da metodologia, como essa criança está sendo ensinada, talvez essa mãe precisasse assim, procurar mesmo uma outra opção, algum outro lugar que acolha de uma maneira que essa criança vai se sentir confortável dentro da escola. Eu queria até aproveitar esse espaço que a gente tem e até informar nosso público. Hoje, muitos municípios possuem unidades, né, preparadas para receber essas crianças autistas e que, de fato, ajudam nessa questão desse desenvolvimento e esse direito que eles têm acesso à educação. Sim. Inclusive, vocês trabalham diretamente numa instituição, de repente, aquelas pessoas que estão nos assistindo, que, de repente, buscam uma vaga, esse processo é gratuito? Como é que funciona? Até para o pessoal que está em casa, de repente, uma mãe que tem uma criança autista ou um bebê que já recebeu, o pediatra de repente já deu esse diagnóstico. Então, como procurar, onde procurar? Existem tantas instituições particulares quanto essas, né, que oferecem esse serviço gratuito. Precisa se fazer um cadastro. Como é que funciona isso, Ana? É assim, a opção sempre é da família. Tá? Se essa família quer uma escola de crianças, né, ditas normais, então a mãe vai lá e procura, ou no município, ou uma escola particular, ou uma escola do estado, e ela tem o direito dela garantido. Né? Ou ela vai para uma escola especializada, que é a nossa escola. No caso, a nossa escola é uma escola com fins lucrativos, mas nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Estado de São Paulo e esse convênio, ele dá gratuitamente o atendimento escolar e o transporte para a criança do transtorno autista. Que interessante. E vocês têm a unidade onde? A nossa unidade, ela fica na rua Frei Antônio de Pádua, 1208, no Jardim Guanabara, em Campinas. Perfeito. Então, de repente, aquelas pessoas que estão me assistindo, que quiser até mais informações sobre o autismo, né? Sim. Ou mesmo em relação a essas vagas, existem vagas disponíveis que podem ser preenchidas. Sim, é assim. O processo, você tem que ir até a escola, trazer o laudo, né? Esse laudo tem que ter o F84, que é o laudo do autista. Tá. Lá ela vai preencher uma ficha e ela vai, a gente solicita alguns documentos. E no prazo de 30 dias, até 30 dias, essa criança do espectro do autismo, ela tem que estar inserida em sala de aula. Perfeito. Né? E assim, a gente está com vagas, então a gente, agora em abril, a gente fez a expansão da escola, então está bem legal o trabalho, bem estruturado. Eu vou aproveitar e divulgar os contatos, de repente, se você que está me assistindo quer buscar mais informações, tem um telefone de contato, é o 19 3242 4526. Vou repetir, 19 32 42 45 26. Para a gente terminar, Mariane, tem algum recado, alguma orientação ou mesmo um conselho para aqueles pais ou parentes de pessoas autistas? Eu acho que um conselho bem importante é essa observação precoce, né? Quanto antes a gente identificar e fizer o diagnóstico correto do autismo, começa aí os estímulos, todo o tratamento e a chance dessa criança se desenvolver suas habilidades é muito maior. Então, esse olhar para a criança, ele é muito importante. Quanto antes, melhor. Adorei tê-las aqui
E espero de verdade poder encontrar vocês uma outra oportunidade para a gente falar mais, né? Eu acho que o programa está aqui para isso também. A gente abordar isso, esclarecer a população e informar. Olha que coisa boa. Então, existem vagas. Isso. Você pode, de repente, que tem uma criança autista, inserir. Não tem custo, tem então essa parceria, esse benefício. Isso. E qualquer dúvida você pode entrar em contato com as nossas convidadas. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada. Boas festas de final de ano. Pra você e também. até uma próxima oportunidade. Obrigada pela oportunidade.